Boa noite, pessoal. Janete Goldstar chegou. Vocês sabem o que é Janete Goldstar? É um condômino que morou comigo aqui, o Adenilson. E ele era muito brincalhão. Enfermeiro, trabalhava dia e noite. Era difícil a gente se cruzar na sala. Mas a hora que se cruzava era bom dia, Janete Goldstar. Boa tarde, Janete Goldstar. E eu gostei. Gostei do Janete Goldstar. É porque eu vendi joia há muitos anos, né? Então, Gold, ouro, Star, Popstar. Então juntou o Janete com o Gold e com o Star. E hoje eu quero falar um assunto. Pachete empacou, tudo bem. Cheguei agora, mas eu sempre tenho que sair com ela um pouquinho e eu gosto de passear e falar. Vou falar um tema que eu acho que eu já falei outro dia, pouquinha coisa. E hoje, como sempre, eu falo muito pouquinha coisa, eu vou falar pouquinha coisa de novo. Pecado. Vocês sabem mesmo que é pecado? O que é pecar, ou o que é que nos colocaram nos ombros como pecadores imperfeitos? Será que vocês sabem mesmo? Nem eu sei se eu sei. Porque tem coisas que a gente usa uma frase. Quando você desperta, evolui, expande a consciência, você sabe que sabe. Mas nem tudo a gente sabe que sabe ainda. Estamos na busca. E nessas buscas, eu tenho feito alguns raciocínios, que para isso que a gente tem cabeça, para raciocinar. E desde pequena, é sempre desde pequena, desde adolescente, quando a minha irmã mais velha me chamava atenção de alguma coisa, eu sempre pensei, que engraçado, ela faz a mesma coisa. Por que está me falando? Está me criticando, está me condenando? A gente é assim, né? A gente sempre condena o outro. Mas quando é com a gente, tudo é justificável. Ah, mas no meu caso é diferente. Ah, mas é porque isso, porque aquilo, por causa disso, por causa daquilo outro. Agora, a outra pessoa não é justificável. Então, eu sempre achei que isso também não estava justo, não estava bem correto. Então, hoje, eu posso dizer com toda certeza que o pecado é algo muito paradoxal. Porque aquilo que é pecado para uma cultura não é para outra. Tem a questão de cultura, questão de família, questão de criação, questão da cabeça de quem nos ensinou. Tem um monte de questões, mas a principal é o que é mesmo o pecado. Vocês assistiram o filme A Cabana? Assistam. Assistam que vocês vão ter uma nova visão do que é pecado. Porque não existe pecado. O que você está falando, Janete? Eu estou dando uma boa notícia para vocês. Uma notícia fantástica. O show da vida. O pecado é a ignorância. E se é ignorância, a gente aprendeu errado. A gente teve noções erradas. Então, vocês vejam bem, uma criancinha que desde 1 aninho de idade, o papai e a mamãe colocam uma metralhadora, uma arma na mão, e ensina para essa criança que a outra nação, os vizinhos do outro país fez mal para eles, são do mal e que eles têm que morrer.
essa criança vai acreditar. Como eu falei ontem na minha live, tudo que eu aprendi, que a minha mãe me ensinou, eu só comecei a descobrir que estava errado com quase 30 anos de idade. Quase meia vida. Então, uma criança cujo os pais colocam uma metralhadora, uma arma, e falar, olha, os vizinhos aqui de cidade, de país, seja o que for, fizeram mal, né? E eles merecem morrer. Essa criança vai achar que isso está certo. E para ela está certo. Para ela descobrir que não está, vai demorar bastante tempo. Vai ter que ter muita pesquisa. Vai ter que ter muita inquietude espiritual. Mas vai ter. Tudo um dia a ficha cai. Isso é uma coisa natural. Já é de dentro da nossa própria justiça interna, não é externa. Esqueçam, por favor, não coloquem a palavra Deus nessa história. Não coloquem. Esqueçam. Deus é amor incondicional, portanto, Ele não julga. Eu já falei que não existe no absoluto, no todo, nenhum anjo, querubim, serafim, mensageiro, anjo da guarda, fofoqueiro, que vai lá, ai, sabe, fulana fez isso, Beltrana fez aquilo, o que é para fazer, para castigar? Não entra dualidade no todo. O todo é o tudo, porque o tudo é o todo. Isso é filosofar, hein? Olha que eu adoro porpetone. Então, veja bem, esqueçam o Deus vingador, esqueçam o Deus castigador. Não existe isto. Isto é política das religiões que querem nos escravizar. Então, não existe um pecado real, porque tudo é armação. Então, o pai e a mãe aprendeu errado, que passou para o filho e para a filha, para o neto, para os bisnetos, e aí na concepção deles está certo. E aí? Onde está o pecado? Na ignorância. Como nós vamos julgar? Não podemos julgar. Porque se a gente tivesse nascido lá, tivesse sido criado ali, tivesse tido aquelas instruções desde bebezinho, a gente seria exatamente igual. Então, como julgar? Se o nosso pai não nos julga, quem somos nós para julgar? Isso Jesus também falou, né? Isso não foi tirado da Bíblia, mas ele disse, não julgueis para não ser julgados, porque com a medida em que julgardes, sereis julgados. Por ele? Não, não por ele. Não por ele, mas por nós mesmos. Nossos maiores julgadores estão dentro, não estão fora. Ah, mas não existe a lei que prende, que mata, Sim, tudo jogo, tudo politicagem. A Santa Inquisição matava, queimava vivo, apenas porque a pessoa discordava de alguma coisa. Mas eu estou achando errado, assistam filmes. Antes de ontem eu estava vendo ali umas reportagens, não é filme, eu esqueci o nome, mas estava assistindo, falando sobre Hitler, falando sobre a Santa Inquisição, tem até o nome de santa. E matavam impiedosamente. Se alguém questionasse alguma coisa, ia para a guilhotina ou ia queimado. Milhões foram queimados.
em nome da santidade. Então, o que é que nós podemos julgar diante disto? Nada. Ninguém. Não podemos julgar ninguém, porque o pecado, ele não existe. Ele é uma consequência da ignorância. Como é que eu vou julgar um ignorante? Não tem como. Então parem de julgar os outros e de se julgar. Na verdade, somos escravos dos nossos próprios julgamentos. Eu não sou bom o suficiente. Eu não posso conseguir isto ou aquilo, porque aqui no meu íntimo eu sei que eu errei, que eu pequei quando eu era criança, quando eu era adolescente, quando eu casei, eu fui levado pelo ego, pelo desejo, aí eu fiz isto, eu fiz aquilo, e a pessoa passa o resto da vida sofrendo, se martirizando, se cobrando por uma coisa que foi uma ignorância. Mas, Janete, então você está querendo dizer que é para pintar e bordar e que não vai ter consequências? Não. Não é bem assim. Existem leis no universo. E essas leis não tem como fugir delas. São leis da natureza. Se você plantar abacaxi, você vai colher abacaxi. Se você plantar mato, você vai colher mato. Se você plantar veneno, você vai colher veneno. Peraí, Chechel. Essa Chechel me deixou doida. Se você plantar maçã, vai nascer maçã. Então existe uma lei que se chama causa e efeito. O efeito está na causa e a causa está embutida dentro do efeito. Ou seja, se eu fiz uma coisa conscientemente errada, o meu supraconsciente vai me cobrar. Mas não é Deus. É eu mesmo. Eu mesma, consciente ou inconscientemente, eu vou equilibrar essa balança cósmica universal. E o que tem de errado nisso? Que bom. Errei, paguei, quitei. E vou seguir a minha vida para ser feliz. Porque é só isso que papai ordenou quando saímos do absoluto. Vai, meu filho, e seja feliz. Então, entre esse vai e seja feliz, vivemos num mundo de dualidade e estou correndo atrás da pochete. Neste mundo de dualidades, mas meu Deus, está complicado pegar ela, hein? Neste mundo de dualidade, a gente está sujeito a tudo, mas podemos fazer escolhas. Eu plantei abacaxi, descobri que não gosto. Tudo bem? Eu pego, na outra época de plantio, eu vou escolher melhor e vou colher outra coisa. Então eu errei lá atrás. É comum errar. Errar também é aprendizado. Se a gente nunca errar, a gente já seria iluminado. Se a gente nunca errar, a gente já estaria num patamar diferente. Se a gente nunca errar, a gente não estava aqui no mundo de dualidade, que é para aprender. E é errando que se aprende. Quando se entra na escola, você não acerta de primeira. A professora repete a matéria várias vezes. E às vezes o aluno repete de ano. Está tudo bem. E se ele errar de novo, ele faz o ano de novo. E está tudo bem. Vai chegar uma hora em que ele vai cansar de dar murro em ponto de faca e vai pôr a cabecinha para funcionar. É simples assim. É a sabedoria que eu falei ontem.
é buscar o entendimento, a sabedoria. E o pecado é algo que transtorna a vida da gente. Tanto por julgar o outro, jogar a culpa no outro, a infelicidade no outro, ou na gente mesmo. A gente se cobra. Pode até não ter consciência disto, mas a gente se cobra todo o tempo. Todo o tempo. E isto é uma perca de tempo. Em vez da pessoa, olha, eu errei. Poxa, deixa eu analisar aqui. O que eu posso fazer para melhorar? Não tem o que fazer. Não tem o que fazer. Vai ficar assim. Eu vou tentar. Como diz aquele ditado mesmo, mudar o que eu posso, aceitar o que eu não posso mudar e tocar a vida. Então, se eu errei e eu puder consertar, eu tiver consciência deste erro, maravilha. Beleza, Creuza. A gente pode remediar. E vamos tocar a vida. Vamos acertar daqui para frente. Esquecer o passado. Não ficar esperando do futuro, mas viver o agora. O agora é só o que nós temos. Só temos o agora. Amanhã a gente não sabe se vai acordar. Então, é valorizar cada minuto. Eu estou aqui todo dia, praticamente, caminhando com a Chechel, a hora que eu chego, os meus compromissos que são bárbaros, maravilhosos. E ainda tenho o prazer de estar aqui falando. Alguém vai te ouvir? Para mim, se ouvir, ouviu, se não ouviu, se gostou, se deixou de gostar, eu estou fazendo uma coisa que eu gosto. Procurem fazer o que vocês gostam. Ser feliz é fazer o que se gosta. Não é conseguir a casa mais bonita, o carro mais bonito, o marido mais bonito, a esposa mais bonita, porque tudo isso é ilusão. Depois que você tem, perdeu a graça. Eu queria tanto aquela roupa. Passei o ano inteiro economizando. Fui lá e comprei. Dali 3 dias, perdeu a graça. Tá errado? Não. É ilusão. O mundo é maia. Ou seja, o mundo é ilusão. E a gente tem que cair a ficha de pôr os pés no chão e usar o que temos para ser feliz. E não precisamos de muito. Janete, mas eu queria fazer uma viagem, não tenho dinheiro. Você está decretando. Você está escolhendo. E a palavra tem poder. Se você pensa que pode, você está certo. Você pode. Se você pensa que não pode, você também está certo. Porque a escolha é tua. Então pare de pensar em pecado. Jesus não julgou ninguém. Jesus não ensinou a julgar ninguém. Esqueça essa palavra. Essa palavra é mais uma escravização. Vem, Chechel. É mais uma jogadinha, um jogo de poder. Enquanto você pensa que é um pecador imperfeito, você está na mão do jogo. Você tem que sair do jogo. Se você continuar jogando o jogo deles, bom para eles e ruim para você. Enquanto você é escravo daquilo que você julga ser pecado, você está na mão deles. Deles quem, Janete? De todos, do patrão, da igreja, do pai e da mãe, do marido da mulher, presos. Não se prendam a ninguém. Só existe um
Salvador. E é você mesmo. Jesus não veio aqui para salvar ninguém. Ele veio para ensinar. Siga-me. Carregue a sua estaca e siga-me os meus ensinamentos. E os ensinamentos dele não foram de julgar e de dizer que você é um pecador imperfeito, imprestável. Não, você não é. Você é tão filho de Deus quanto ele. Ele nunca disse que ele era o único. Isso também foi forjado. Todos somos. Ele dizia, eu e o Pai somos um. E vós tendes de ser um. Todos nós somos um. O reino não está nem ali, nem acolá, mas está entre nós, está dentro de vós. Então, as pessoas não prestam atenção. Elas ficam presas. Ai, porque fulano é pecador, porque a outra igreja que peca, porque o outro peca mais do que eu. E vai julgando, vamos voltando, Chechel, que está começando a chover. Lá vai eu fazer live embaixo de chuva de novo. E hoje ela não está no carrinho. Então é bom, aí eu falo menos, né? Porque ó, já está dando 21 minutos, eu ia falar só 15. Então, gente, foco, foco, foco. Esqueçam a palavra pecado. Você não é um pecador imperfeito. Você é filho de Deus perfeito. E se você cometeu coisas muito, muito graves, não se preocupe. Deus não está te julgando porque Ele entende que você estava na ignorância. Você só tem que fazer uma coisa, sair da ignorância. Agora, persistir no erro é burrice, não é? A pessoa que é orgulhosa, a pessoa que é teimosa, a pessoa que é irretratável. E está tudo bem também. Né? A diferença entre o sábio e o ignorante é que o ignorante vai continuar colhendo o que ele planta. É a lei de causa e efeito. Plantou, colheu. A própria pessoa tem que colher. E o salvação, mudando um pouquinho do pecado para a salvação, esqueçam. Jesus não veio aqui para salvar ninguém. Ele veio para ensinar a gente a se salvar a si mesmo. Teu marido não vai te salvar, querida. Tua esposa não vai te salvar. Teus filhos não podem te salvar. Você não pode salvar teus filhos. Cada ser humano aqui é um microcosmo dentro desse macrocosmos. E o que existe dentro de mim, existe dentro de todos. A sabedoria está aqui dentro. É só buscar. É o autoconhecimento. É voltar para dentro. É buscar as respostas dentro. Jesus já dizia, quando quiserdes orardes, entra no teu quarto e ora para o teu pai em secreto. Ele não falou, ora para o teu pai que está lá nas nuvens. Nuvens é o que você deixa guardado do celular, tá? Deus não está em nuvem nenhuma. Ele é energia pura, energia dinâmica. Energia está em todo lugar, porque Ele é onisciente, onipotente e onipresente. Então Ele está presente em tudo. Nós nos movemos em Deus, como os peixes se movem na água. Então é em secreto, é aqui dentro. Não é nos púlpitos, como fazem esses, não vou nem dizer a palavra, os bonzão da boca, que sobe lá em cima para ensinar. O que Jesus dizia? Cegos guiando outros cegos. Ninguém precisa ser guiado. Todo mundo tem a sua bússola particular, a sua verdade interna.
é aqui dentro, é aqui, ó. Mente, coração, alma e espírito, tá tudo aqui dentro de nós. Esqueçam, não vai ter ninguém vindo em nuvem, não. Isso daí é para enganar os bobos, os incautos, não é? Não vai vir nenhuma nave salvar ninguém. Salve-se quem puder, seria a verdade. Salve-se quem quiser, né? Não é puder, isso é um ditado, mas é na verdade quem quiser. E quem quiser continuar na ignorância também tudo bem, vai colhendo os frutos, vai plantando e vai colhendo, vai plantando e vai colhendo. Mas eu acredito que a sabedoria que nós temos dentro da gente, ela é tão grande que no momento certo a pessoa tem um start, como aconteceu comigo, né? Eu era uma fanática e eu tinha certeza que a minha religião era a única verdadeira. Certeza. Passava até vergonha, hein? Quando eu ia debater com alguém, eu ia para casa tropicando assim, ó, de vergonha, mas eu não admitia. Então larguem de ser orgulhosos, isso é ego, orgulho, teimosia. Aprendam, o pecado é uma consequência de ignorância e Deus não nos julga. Esqueçam de viver remoendo o que fizeram no passado. Assista Cabana, gente. Pelo amor de Deus, aquele filme é divino. Eu só assisti umas 20 vezes. As primeiras 2 ou 3, eu não consegui nem descobrir quem era quem. Mas vocês vão descobrir. Podem assistir que vocês vão descobrir. E é claro que ali tem um pouco de fantasia. É um filme, mas é um filme que retrata a verdade. Que você não é um pecador, que o poder é seu. Olha que notícia linda. Eu não vou falar umas coisinhas mais claras, porque vocês podem falar assim, já você está exagerando. Não estou exagerando, não. Mas vocês são mais do que pensam que são. Todos. Vocês não imaginam o que vocês são. Vocês não sabem quem vocês são. Por isso que Jesus falou, vocês farão obras maiores do que as minhas. Deu para entender o recado? Farão obras maiores, melhores, grandiosas. Basta descobrir isto. Basta descobrir o seu poder. E não ficar ali dependendo de favores. Deus não cobra pelos seus favores. Misericórdia ele pede, não sacrifício. O que é misericórdia? Para com você, para com o próximo. Misericórdia, porque a gente está na ignorância. Ela é a causa, a ignorância. É o entender tudo errado, é o ter aprendido tudo errado e ter acreditado. E que culpa temos? Nenhuma. Então Deus entende tudo isso. São ignorantes, cegos, criando outros cegos e que estão à procura da felicidade. Você não gostaria de ser feliz? Todo mundo gostaria. Mas estão? Parabéns. Se estão, é porque já estão bem adiantadinhos, né? Não estão ainda naquela de ficar atrás de igreja, atrás de pastores que querem, dinheiro e poder. É igual política. Tudo é política. Quando a Bíblia foi escrita lá na época dos romanos, em Roma, o que eles queriam? Poder. A história de Jesus, bom, não vou entrar nesse mérito que já vai dar 30 minutos, fica para outro dia, mas está toda deturpada. Toda. Como assim, Janete? Como assim?
Gente, existe um YouTube aí, né? Vamos dar uma pesquisadinha. Tem algumas coisas que estão corretas. Estão corretas. Mas a maioria foi deturpada. Mostraram um Jesus louro de olhos azuis e nariz arrebitado. Onde Jesus nasceu, ninguém era loiro de olhos azuis. Ele não nasceu na Alemanha. Começa por aí. Jesus não era um tontinho, cabisbaixo, coitadinho. Não, ele era um homem que não precisava de microfone para falar para as multidões. Ele era um homem firme. Ele era um homem que, quando ele entrou naquilo que se dizia, o templo do Deus lá, verdadeiro, tudo palhaçada, ele derrubou tudo. Foi galinha voando para todo lado. Eu fico imaginando ele empurrando, derrubando, quebrando mesa, quebrando cadeira. Ele parecia o Aniette House, não lembro o nome daquela uma, que aquela música, I know. Lembram dessa figura? Que ela entrava nas lojas quebrando tudo? Jesus fez isso. Ele entrou no templo, jogou todas as cadeiras, voou galinha, voou pato, voou passarinho, voou codorna, voou pombinha, tudo saiu voando dali. Ainda bem, né? Elas foram soltas, inclusive. Então ele falou, vocês fazem a casa do meu pai um covil de assaltantes. Ele não era tontinho, ele tinha firmeza. Ele tinha autoridade para falar. Ele falava alto. Ele não falava baixinho, não. Senão ninguém ia ouvir. Não tinha nem microfone naquela época. Eu posso imaginar um homem que ele devia ser, não ia ser 1,49 m, né? Não ia ser Janete, né? Ele devia ser um homem, assim, de presença. Não é loiro de olho azul e nariz arrebitado. Um homem de presença. E onde ele chegava, ele causava. O olhar dele, a voz dele, o modo dele falar, arrepiava. Claro que não os que eram contra ele, né? Aí, pelo amor de Deus, ele chegava, eles saíam correndo. Porque as trevas não gostam que a luz esteja por perto. Eles criticam a luz. Quando a luz aparece, as trevas saem correndo. Mas, Janete, você não está falando que nem é para julgar? Eu estou dando apenas um exemplo para vocês saberem. Eram ignorantes. Eram os ignorantes da época. Eram os que queriam o poder da época e que não titubeavam em mandar, executar, matar, exigir que se escrevesse um monte de bobagem. Tira aí o que aconteceu dos 12 aos 30, tira, é um mistério. E coloca aí um Jesus pendurado numa cruz, tudo errado. Tudo errado. Vocês já viram alguém pendurar uma guilhotina? Alguém já viu pendurar numa corrente, como diz, uma metralhadora como objeto de adoração? Tudo comércio, meticulosamente calculado. Vocês têm que perceber os absurdos que tem lá. Judas traiu Jesus. Sempre me perguntei, mas por que ele trairia uma pessoa que ele sabia que era um mestre? Por 30 moedas de prata? Se vendeu barato, hein? Se vendeu muito barato.
É absurdo. E depois ele foi, como é que é? Se enforcou. Por que ele faria isso? Se ele tinha interesse em dinheiro, primeiro que 30 moedas de prata é muito pouco. Hoje vale muito pouco, pelo menos se fosse de ouro, né? Nem ouro era. Prata, ele se venderia por 30 moedas de prata? Gente, vocês acreditam nisso? Aí, não bastando, ele foi e se enforcou. Então, por que ele traiu? É muita discrepâncias absurdas. E o povo acreditou. O povo acreditou. Bom, eu estou fugindo um pouco do assunto, porque o assunto hoje é só pecado. Então eu quero deixar claro, esqueçam pecado. Nós não somos pecadores imperfeitos, ao contrário, nós somos filhos de Deus perfeitos, tais como nos fomos criados. Apenas estamos com uma venda nos olhos de tanto aprender abobrinha, de tanto acreditar em abobrinha. E cada um ensina uma abobrinha a seu gosto. Uns é que nós vamos pagar karma, vamos pagar dharma. Quem é que vai cobrar isso? Outros que nós vamos viver 400 mil vidas para pagar o que fizemos há 400 mil anos atrás. Verdade? Será? Outros que vamos ser destruídos no Armagedon para sempre e deixar de existir porque não somos testemunhas de Jeová. Quem é que disse isso? Realmente isso está na Bíblia? Será que está certinho isso? Será que não houve uma mãozinha mudando o que Jesus falou? Aliás, gente, Jesus morreu e depois os seus bisnetos, porque ele foi casado, ele teve filhos, ele era um homem. Ele não era LBTGEFGHJ. Ele era um homem como outro qualquer, com todas as qualidades de um corpo humano. Ele se casou, ele teve filhos, netos. Então, eu não estou bem ao certo se foi os netos, umas gerações à frente, que ouviu contar as histórias dele. Porque na época em que ele esteve aqui, ninguém dava bola para ele. Ele era um revolucionário, que não era para ninguém dar bola. A maioria não deu bola, mas nem Marta deu bola para ele. Imagina os outros. Então aqueles que ouviam, é como ele disse, ele jogava semente. A maioria caía em solo infértil. Uma pequena parte em solo que frutificou muito tempo depois. E alguns caiu em solo fértil. Então ninguém deu bola. Quase ninguém conheceu. Ele não era um Michael Jackson da época. Ele não era um popstar. Ele era apenas um revolucionário que veio ensinar. Gente, acorda que isso tudo aí que estão ensinando para vocês é a história da carunchinha, tá? É para eles viverem no luxo e vocês ficarem no lixo, trabalhando para eles. Então, esqueçam que vocês não são pecadores. Ah, Janete, mas eu cometi um pecado muito grave. Esqueça. Foi. Não fique se cobrando. Isso só vai fazer de você uma pessoa amarga. E isso vai fazer com que você queira, inconscientemente, descontar nos outros. E aí vai aumentar o pecado. E você vai judiar de você mesmo. Tenha condescendência com você. Tenha carinho por você. Ame você.
primeiro você. Perdoe você. E aí você vai perdoar o pecado do outro e vai parar de ficar reparando para justificar os seus pecados. Eu estou procurando a chave do portão porque eu já cheguei. E por coincidência, o meu está meio apagadinho já, porque faz muitos anos que eu coloquei no portão. Lá no de baixo está o Michael. Amo o Michael. Amo. O dom que aquele menino tinha só podia ser divino. E aí eu coloquei aqui no meu portão um Jesus e uma foto minha, mas já está meio apagada, está na hora de eu trocar. E por coincidência eu falei, né, que ele não era louro de olhos azuis. E a minha infância inteirinha, minha mãe queria o quê? Que eu fosse loura, de olhos azuis e narizinho arrebitado. Quase morri uma vida inteira por causa disso. Para agora descobrir, e quando eu fui escolher uma foto de Jesus, eu escolhi uma foto meio parecida comigo, porque ele era da origem dos narizeus. Nazaré, narizeus, que era uma raça com a pele escura e o nariz meio comprido, né? A raça dos negros é largo. Os narizeus era comprido. E eu sofri tanto por isso. E eu vou mostrar para fechar para vocês. A foto que eu coloquei dele no meu portão já está meio desgastada, mas ainda dá para perceber. E quando eu olho, eu falo que engraçado. Ele tinha ali naquela foto, né? Não estou dizendo que era assim, mas é uma das versões. E eu estou olhando para ele, só que está meio apagadinho. Engraçado, o meu nariz ali não vai dar para vocês verem, não, porque está bem apagado. Mas, olhando daqui, eu vejo, que engraçado, essa versão dele me lembra o olho, até um pouquinho estrábico, porque eu também tinha, o nariz, e eu estou do lado ali. Não dá para ver mais, já apagou. Daqui eu estou conseguindo ver o olho, o nariz, mas não vai dar para ver bem. Então eu vou só mostrar para finalizar para vocês uma outra versão de Jesus. E essa está mais perto da realidade. Deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui para vocês. Virando. Chechel está saindo. A de cima sou eu. Já apagou. Só eu que sei entender, porque eu já conheço a foto. Agora vejam bem. Um Jesus bonito, hein? Não deixa de ser um gato. Mas não tem nada de nariz arrebitado e nem de olho azul. Agora o meu aqui que eu pus do lado está meio apagadinho. Eu consigo ainda discernir o olho e o nariz aqui, que é o meu mesmo, claro. Viram aqui uma versão de Jesus? Será que ele era assim? Não vou dizer para vocês que ele era exatamente assim, mas não tinha nada de olho azul e nariz arrebitado. E louro. Nossa, eu estou procurando a chave. Mas então, deixa eu fechar aqui, senão não vou conseguir. Deixa eu vir aqui mais perto de Jesus. Dessa versão, tá? A minha, eu preciso mandar fazer outra. Já se apagou. Eu tô conseguindo enxergar ainda o olho e o nariz, tipo, igual que tá aqui. Eu consigo, mas tá na hora de eu trocar. Olhem bem, olhem bem. É uma das versões que eu achei. Qual que é verdadeira? Verdadeira nenhuma.
Só quem estava lá para saber. Mas não é nada daquilo que a gente acreditou a vida inteira e que minha mãe cobrava. Porque eu tinha uma amiguinha, a Hermínia, que ela era loura, linda, de olhos azuis e narizinho arrebitado. E eu sofri. Para de repente chegar um dia e falar, olha, ele não era loiro de olho azul e nariz arrebitado. Então é isso, gente. Esqueçam. Vocês não são pecadores imperfeitos. Vocês são equivocados, mal informados e ignorantes da verdade. Mas vocês não são bobos, não. Vocês são tão inteligentes quanto Jesus, quanto todos os apóstolos, quanto todos os grandes avatares, mestres e iluminados. Pesquisem e vocês vão descobrir. Festa e uma boa noite.